É segunda-feira. Shalom, gente. Bom início, né? Mais uma vez, que o Eterno abençoe a vida de vocês. Nós iremos iniciar essa semana falando sobre o espírito de sabedoria, que nós já podemos ir em Isaías 11, que fala assim, ó: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Esse nós já falamos semana passada. E aí nós vamos falar também agora, essa semana, 7 dias, o Espírito de sabedoria. Então, Isaías 11 nos revela essas 7 emanações. Então, nessas semanas que nós iremos passar, iremos falar sobre cada uma delas. E hoje nós vamos contextualizar, ou seja, vamos falar em uma amplitude, e depois de amanhã por diante vamos começar também a exemplificar sobre o espírito de sabedoria, ou seja, gente, é um espírito. Deixa eu pegar aqui o resumo, e eu já quero que você já abra a tua Bíblia no texto em que nós compartilhamos hoje, que está, deixa eu ajeitar aqui a tela, que está em Êxodo capítulo 28, do verso 3. Vamos lá. Shalom, Elis! Fala assim, gente. Falarás também a todos os homens hábeis. Hábeis, essa palavra, ela tem a sua raiz em Shakam. Ela significa sabedoria, ou seja, homens já sábios ou homens que já tinham um encaminhamento de um trabalho técnico. Pode ser também colocada como alguém que já tem algo alinhado com a administração, alguém astuto, perspicaz, habilidoso, sutil, instruído. Ou também prudente, homem de caráter e também com ético, ou com entendimento também religioso. Digamos que a raiz dessa palavra de homens hábeis, que é Shakam, ela vinha com essa característica. Então, não é todo homem, não é todo homem que o espírito de sabedoria ele se apossa, né? Digamos. Continuando. A quem enchi. Então, se encheu porque algo estava vazio. E o encher, gente, é a plenitude, é uma abundância. Encher é quando, evidentemente, transborda. Então, enche do espírito de sabedoria que façam vestes para Arão. Ou seja, naturalmente, eles, em sua habilidade humana, não seriam capazes de fazer uma veste diante do alinhamento que o Eterno deliberou para que Arão tivesse. Então, entendam, nem tudo a sabedoria humana ela chegará a um nível do espírito de sabedoria. É totalmente diferente. Porque, falando em uma amplitude nesse primeiro dia, a sabedoria, gente, ela é uma capacidade de você fazer escolhas e também distinguir, digamos que o que é bom e o que é ruim. Essa verdadeira sabedoria, ela só é alcançada como ela se fosse o quê? Um dos braços
do Espírito do Eterno, o Espírito Santo. A sabedoria, ela é uma das emanações, mas que através do Espírito Santo, na vida de uma pessoa, ela se dedica, essa pessoa, totalmente ao Eterno. Porque a sabedoria que vem de Deus, gente, ela tem um valor diferente do que a sabedoria do conhecimento humano. Sabedoria é muito além do que conhecimento. É uma aplicação de decisões alinhadas com o eterno. A sabedoria não é só você observar fatos, é uma instrução alinhada ao contexto de um espírito. Abram Provérbios capítulo 2, gente. Provérbios capítulo 2, do verso 6. Olha só. Porque o Senhor dá a sabedoria. É Ele quem dá. Você pode buscar o que você quiser. Mas aqui nós dizemos, gente, o Senhor dá a quem Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer. Às vezes tem pessoas que iniciam sua jornada e aí, gente, encerram sua jornada sem possuir a sabedoria. Porque quem dá é o Senhor e como Ele quer. E aonde, como, a hora, é Ele. E aí continua o texto dizendo, gente, primeiro sabedoria, e da boca vem a inteligência e o entendimento. Da boca do Senhor. Mas eu quero que você já coloque na sua cabeça que é Ele quem dá, é Ele quem estabelece algo, é Ele quem concede isso, gente. E a sabedoria, como essas 7 emanações, gente, é uma consagração. Você é consagrado. Essa sabedoria que vem do alto, gente. Deixa eu pegar algo para vocês aqui. Nunca mais eu fiz isso, né? Algumas pessoas. Deixa eu pegar algo para vocês. Deixa eu ver se o lápis está funcionando. Tá. Vamos lá. As pessoas. Só um minuto, gente. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Deixa eu passar algo para vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, digamos que não é bem um desenho legal, né, gente? Mas nós vamos explicar para vocês aqui algo. A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. E nesse contexto aqui, a Bíblia fala de pedrinhas também. E nós temos uma coroa espiritual. Nós temos uma coroa espiritual. E ao ter essa coroa, existem 7 pedras. E essas pedras, elas são ativadas uma por uma, ao querer do Senhor. Essas 7 pedras são de 7 cores. E cada cor ela é alinhada a um espírito.
que é os 7 espíritos. Como também aqui se alinha 7 notas musicais. Todo esse alinhamento da plenitude e perfeição do que é o número 7, ele vem trazendo cura para a nossa vida. E aí, a sabedoria, ela vai, assim como o senhorio, que é o governo que nós passamos, a sabedoria agora, ela é ativada onde que a gente, aqui, ó, gente, acima aqui, é como se nós estivéssemos aqui no céu. Aqui embaixo, é como se você estivesse no Éden. Quando nós descemos mais da nossa cabeça, nós nos alinhamos a uma linha do paraíso que chega até o coração. Quando desce no coração, descem 4 braços, 4 veias que nós temos no nosso ser. São os 4 rios do Éden, que nós temos que ativá-los. Isso são todas ativações sobrenaturais. Mas primeiro, nós temos que curar o nosso coração para que comece a jorrar esses 4 rios. Muitos rios estão secos, assim como a Bíblia revela. Só que eles começam a jorrar espiritualmente diante do trono de Yeshua aqui, se assentado nele. Só que nós temos que ativar aqui primeiro. Nós ativamos aqui, porque aqui é o Éden. A nossa cabeça é o Éden. Ao jorrar do Éden espiritual, pessoas pensam que é um lugar físico, né, gente? Não é. Decepção é sua se achar que é só um lugar físico. Não é, é um lugar espiritual. Quando você entender que o nosso cérebro se divide em dois, e ao se dividir em dois, existe uma proteção aqui, que são os 2 anjos, que estão protegendo aqui, de cada lado da nossa cabeça, ou do cérebro, do esquerdo ou direito, existem 2 anjos. Os mesmos 2 anjos que são nomeados, e eles também estão na arca. E aqui a nossa cabeça, ela é uma arca. A arca de abertura para, consequentemente, o Éden. Só que nós precisamos, primeiro, trabalhar toda a dimensão da mente. Alinhando quem primeiro? Alinhando a alma, o corpo e o espírito. Aí está a maior dificuldade, que é o espírito. Aliás, desculpa, a alma. A alma. Muitas das pessoas desistem quando a confrontação da alma. A confrontação da alma. Quando nós adentramos aqui para profundamente começar a alinhar a nossa vida a todo esse contexto que tem que descer do céu, todo esse alinhamento para o Éden e ao nosso coração, para começar a jorrar para o nosso corpo todo as 4 veias, que são os quatro rios do Éden. As pessoas não entendem esse nível, e tudo bem. E aqui nós vamos profundamente no ambiente dos sentimentos, que é o mais difícil, que é o ambiente da alma, e é o ambiente geracional, ou seja, genético. A epigenética, ela entra aqui profundamente. Ou seja,
todos os nossos rastros, o espírito de sabedoria, ele vai começar a nos destrinchar todo o contexto nosso que nós precisamos nos libertar. E aqui vai o quê? Vai, consequentemente, o espírito de sabedoria começar a trabalhar na nossa genética. E a nossa genética aqui, ela está totalmente atrelada a uma escada. A escada que nós caminhamos aqui, essa mesma escada que é a nossa coluna vertebral. A nossa coluna vertebral, ela existe um DNA atrelado a ela, que é, primeiramente, nós começamos entre 33 pontos que nós vamos subindo. 33 pontos em que, ponto a ponto aqui, vértebra a vértebra, nós começamos a subir. E por isso que muitas das pessoas não conseguem suportar e subir essa escada. Essa mesma escada em que os anjos do Senhor, eles descem e eles também sobem. Eles fazem essa linha porque aqui é o céu. A nossa cabeça, ela é o céu. E aqui, o ambiente mais ralo que é o sexual, é a base, é a terra, que está atrelado também aos nossos pés. É o início de toda a espinha dorsal nossa, ou seja, aqui a nossa genética ela trabalha profundamente. Essa profundeza genética aqui faz com que nós venhamos conhecer o que é aqui. Pera, a Bíblia fala que até a quarta geração o Senhor visita. Pronto, então nós temos os nossos pais, avós, bisavós e tataravós. Beleza. Se eu falei correto, ok. Se não, tudo bem. Vamos passando. Então, nós temos 4 camadas para poder trabalhar. Ou seja, nós temos 4 contextos para passar. Então, o que os nossos pais, os nossos avós, bisa ou tatá, por aí vai, consequentemente, no nosso sangue, o que eles fizeram de bom ou de ruim está no nosso sangue. E aí, qual é o nosso papel? No mundo espiritual, o espírito de revelação, ele começa a nos revelar. Ele começa a alinhar na nossa vida o que nós precisamos combater no mundo espiritual. O que os nossos antepassados assim o fizeram, que não foram alinhados com o céu. E às vezes nós não entendemos o porquê algo ciclicamente repete sobre a nossa vida. Ou seja, é evidente se os nossos bisavós ou até os nossos pais, se eles sofreram com separação, é evidente que um ciclo genético emocional da nossa alma se repete. E aí nós não temos maturidade e algo acontece, repetindo como um ciclo. E essa forma cíclica, ela é atrelada com um principado, e esse principado se chama Jano. Esse Jano, ele de forma cíclica, ele trabalha para que algo se repetir. E começa algo se repetindo, nós não conseguimos subir. Ou seja, querido e querida, o que os nossos pais passaram no nosso sangue, em um determinado momento vai ser ativado. Ou seja, eu posso me casar, mas é evidente que em um determinado momento, essa repetição de Jano, esse principado da terça parte que caiu, vai ser ativado. Ou seja, eu vou sofrer. E aí, eu posso caminhar aonde? Normalmente, às vezes, acontece algo triste, que é uma separação. Acontece algo que pode afetar a nossa vida
e acabou para a gente. Pelo fato genético. E aqui a gente fala de ciência, porque muitos não acreditam, né? Quando a Bíblia fala sobre isso. Vamos para a ciência, se vocês não acreditam, né? Aqui é um fator genético. Sangue. Estou falando de sangue aqui. Estou falando da escada de Jacó, DNA. Algo se repete. Aí eu te pergunto, como trabalhar isso? Até um certo nível, a psicologia pode alcançar. Até um certo nível, a psiquiatria pode alcançar. Mas o que ela vai te dar normalmente são remédios. No fim. No fim, você vai ficar dopado pela farmaqueia. E não haverá uma cura profunda, porque não se alcança uma cura profunda sem ter Jesus, sem ter o seu sangue. É esse sangue que muda toda a nossa genética. Ou seja, os nossos filhos começam a passar por esse processo de cura através da nossa vida. E é um processo de formiguinha. Não é um processo, digamos que, é um processo contínuo. E você sabe muito bem, é evidente que essa escada aqui, o processo nosso de maturidade e de avanço, são 33 passos aqui que nós temos que dar. 33 camadas que nós temos que avançar para mudar genética por genética. Por isso que muitas pessoas não suportam. Por isso que muitas pessoas desistem. Por isso que muitas pessoas não chegam à plenitude que é o céu. Essa é a plenitude. É um processo contínuo nosso aqui. Por isso que muitas pessoas passam tempos e tempos e não conseguem essa plenitude. E é algo lento, ou seja, eu vou falar sobre um tema, certo? Mas você já fica sabendo que o processo ele é realmente contínuo. A libertação ela é contínua. Para você chegar aqui embaixo e fazer como Jacó, pegar a pedra, que a pedra é Yeshua, e assentar-se sobre o descanso, que é o sétimo dia, que é o próprio Yeshua, e descansar. Ou seja, totalmente dormir no descanso dele. Mas é preciso você entender que aqui, gente, há uma briga. Vocês entendem que Jacó tinha em seu nome uma genética, um nome. E para mudar, gente, ele não desistiu. Para mudar, ele não desistiu. Chegando ao ponto, né, daquela luta evidente com o anjo. E aqui, gente, é basicamente que nós vamos trabalhar no espírito de sabedoria essa semana. E isso é sabedoria que vem do alto. Só queria exemplificar para você, trazer esse entendimento para você, que a profundeza do Senhor, das coisas de Deus, para o que você busca em se curar, é muito mais profunda. A Bíblia revela que nós precisamos buscar diariamente. A sabedoria, gente, é algo do eterno. É Ele quem dá. Não igual à do mundo, porque ela é um espírito. É um espírito. E o primeiro ponto é nós termos um temor do Senhor. O temor do Senhor e a sabedoria nos faz, gente, sairmos de contextos terríveis da nossa vida. Nos faz
fazer o melhor ponto que é regredir, gente. Às vezes, o processo de regredir algo é como um arco e uma flecha, porque nós precisamos em Deus ser realmente, estar realmente recuando, recuando, recuando para em certo momento avançar. Nós precisamos ser, gente, o arco é evidente para em certo momento ser flecha, gente. Abram Salmos 111, capítulo 10. Salmos 111, capítulo 10. Eu vou ler esse texto todo, né, gente? Que é muito bom esse texto. Vocês estão entendendo, gente? A Bíblia fala assim, ó, aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembra-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Ó, o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. A palavra temor, nesse verso 10, é irrar, que significa, gente, ela tem duas dinâmicas. Ela tem uma revelação que significa medo, terror, mas ela significa algo tão profundo que quando se refere ao eterno, a Deus, significa reverência, gente. O temor significa piedade. Vocês estão entendendo? De reverenciá-lo. O primeiro ponto da nossa vida. Shalom, Samira. O primeiro ponto da nossa vida é o temor do Senhor. É reverenciá-lo. É um princípio. O temor do Senhor é um princípio para que nós venhamos alcançar a sabedoria. A sabedoria dessa revelação de um nível acima. E esse é um passo que nós precisamos entender. Para alcançar a sabedoria, nós temos que primeiro temer a Deus, ter respeito por Deus, pelos mandamentos e a amplitude de todas as coisas, porque essa é uma escolha, gente, acertada. E é através do Espírito do Eterno que nós alcançamos isso. Abram 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 ao 16. Entendam duas coisas aqui, ó. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Então, olha só, existe uma sabedoria humana, é evidente, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais
como espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, exemplificando o que nós falamos aqui. O homem natural não aceita isso, porque é loucura. Tudo que nós falamos aqui é loucura para ele. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa o instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo, o espírito, gente, de sabedoria. Temer ao Senhor, gente, implica isso na nossa vida, essa dedicação de querer sempre de Deus algo. Como o próprio Yeshua é o nosso Salvador. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele começa a mover o nosso coração. Nós começamos a mudar, gente. É evidente. Quando nós somos guiados por esse caminho, a vértebra que eu falei ali, a coluna vertebral, é o caminho, gente. A coluna vertebral é a vida. E a salvação é o ápice da plenitude do Senhor. Na medida que nós vamos entendendo isso, nós vamos nos relacionando com Jesus, nos aprofundando, conhecendo cada vez mais. E aí nós vamos recebendo do Senhor a sabedoria que vem dele. Não repetindo algo que possa vir, sabe? É algo único, gente. Por isso que é muito diferente a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. É muito diferente. Porque a sabedoria humana, ela é afetada pelo pecado. Nós poderemos ter muito conhecimento e utilidade com certos conhecimentos e sabedorias humanas. Mas quando Deus nos impulsiona para que nós venhamos conhecer o espírito de sabedoria, nós começamos a não só entender coisas humanas e naturais, começamos a discernir espirituais. Nós começamos a entender e a compreender a verdade e a profundeza do Evangelho. É quando os nossos olhos são retirados algo que no mundo espiritual é um veneno. Cataratas é um veneno da serpente, gente, que no mundo espiritual dá cegueira, a cegueira pelo pecado. No mundo espiritual, nós temos certos tampões, gente, de cegueira. É como se nós não enxergássemos, porque a serpente, ela joga certos venenos nos olhos, que podem até afetar, humanamente falando. Vindo também uma cegueira, passando pela alma e adentrando no corpo. Vocês entendem, gente? Ou seja, é estar cego pelo pecado. Para tudo é natural. O pecado, tanto faz. Nós cometemos, tanto faz. A cegueira da serpente faz isso. Abram 1 Coríntios. Vocês estão entendendo, gente? Esse é o primeiro dia. 1 Coríntios, capítulo 26. É o capítulo 26, deixa eu olhar aqui, gente. Capítulo 1, gente, do verso 26 ao 29. Capítulo 1, tá? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 ao 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne,
Humanamente falando, sabedoria humana, tá? Ou seja, essa sabedoria, o que é que aqui fala? Que é sofros, significa o quê? Ser sábio, hábil nas letras, instruído, um filósofo, um orador grego na época, ou seja, um teólogo judeu na época, um mestre. É uma sabedoria da carne. Continuando. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu você que às vezes se acha fraco, né? Frágil, e vê tantas pessoas aí com a multidão de gente, aquela coisa toda. Deus escolheu, verso 28, as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, ó, não são vitimistas, tá? Tem muita gente que se acha o coitadinho. E aquelas, tudo palha, né? É, qualquer foguinho já se apaga, né? Palha, é isso mesmo. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Entenderam a dinâmica da humildade, gente? Gente, por mais que vocês conheçam algo, ou que eu conheça algo, gente, não vangloriar. E, evidentemente, na presença dele, muito menos. Essa é a ação quando o Espírito Santo ele vem com o espírito de sabedoria. A Rita já está entendendo aí, os improváveis, Rita. Porque o evangelho parece loucura, gente. O que nós deixamos aqui todos os dias para estar falando é loucura. Gente, eu estava até observando. Outro dia, a minha esposa disse: tu vai começar as lives, as pessoas vão achar que é joguinho. Eu disse: que joguinho? É a febre que tá agora. Você abre uma live para falar de não sei de que de joguinho, da multidão de gente. Nossa, gente. Se você observar quantas pessoas passaram aqui para tirar meia hora para descansar e ouvir algo, sabe, gente? Não se trata de mim. É só, é só uma questão de da gente estar aqui, falar da palavra dele. Joguinho bom é este, né? Isso mesmo. O joguinho da libertação, Alda. Não dá à multidão isso, gente. E tudo bem. Porque é loucura, gente. A loucura de Deus se tornar realmente essa sabedoria tão profunda para, no final, nos salvar de uma condenação, sabe? A Sandra botou, quem fica nas lives entende que não é. Só olhar a quantidade de pessoas. Deus inverte padrões, gente. Vocês sabiam, gente? Vocês observem bem. Se aprofundam em algo que vocês irão avançar futuramente. Quando vocês começarem a fazer algo, quando vocês estiverem limpinhos, quando vocês estiverem, digamos que num processo de amadurecimento na vida, amadurecimento espiritual. Amém, Nara? Vocês vão entender, gente, que a rede social que você quer fazer algo, digamos que vamos lá, vamos colocar aqui live.
não vai impulsionar nada, não vai ajudar em nada, porque eu entendo que tem algo atrás disso que é espiritual, que existem principados linkados com a comunicação. Não vai querer que você avance nisso. Outrora, quando você fazia de qualquer jeito, e quando você estava muito sujinho, dava multidão. Por que, gente, dava multidão? Porque não havia cura. As pessoas não eram libertas nem curadas. Então isso não se expandia. Aliás, hoje não se expande por conta disso. O que outrora se expandia, hoje é loucura, gente. Eu quero que vocês observem que são essas rejeições que, evidentemente, vocês lá na frente irão passar para multiplicar algo, mas são rejeições que o próprio Yeshua passou e é para que nós venhamos amadurecer diante da loucura da sabedoria. Mas nós temos que servi-lo a todo custo, gente. A fé, a nossa vida parece loucura. Até que muitos de vocês, sabe, que estão conosco há um tempinho, já estão observando essa loucura, já estão começando a entender e a ver as coisas em uma perspectiva espiritual. Você antes veio possivelmente só na emoção, ou querendo uma troca. Me dá isso que eu te sirvo. Se eu te servir hoje, eu vou te servir porque eu quero sair disso aqui. A tua perspectiva hoje é evidente que já é um outro nível. Você começa a descobrir que a sua vida tem um propósito com Deus. Você começa a entender que não se trata de ter coisas, se trata de ter o eterno na sua vida. A sua perspectiva de futuro agora não é de até viver 120 anos, é uma eternidade. Você vive entendendo agora que há uma eternidade e muitas das coisas do Senhor lhe revela de forma atemporal, não mais como a sabedoria do mundo, mas sim o espírito de sabedoria te revela que há algo atemporal, muito além do que você possa imaginar. Você vive de Gênesis a Apocalipse, já entendendo e já vivendo e confrontando o próprio Apocalipse espiritual. Você começa a viver e a ver e a confrontar bestas feras e dragões, principados, potestades, dominadores das trevas, espíritos territoriais, obsessores, malignos, espíritos submudos, legiões. Você começa a entender que de forma atemporal, no mundo espiritual, agora mesmo vivendo, atemporal, há uma guerra sendo travada diariamente sobre a tua vida e a tua alma. A vida não é mais a mesma quando você descobre isso. A Daniele colocou exatamente. Quando você descobre que as suas lutas terrenas são muito pequenas diante de tudo das tuas lutas espirituais. Você começa a agora entender que as pessoas que chegam para você, você precisa ser atento a tudo que começa a rodear você, porque você vai começar a entender sobre os resultados da sabedoria. Que Tiago fala sobre isso. O caminho da sabedoria, de espírito e de sabedoria, o caminho das 33 vértebras, da coluna, né, vertebral, melhor dizendo. Há um caminhar profundo. A Bíblia fala em Tiago capítulo 3, gente, para a gente encerrar hoje, né? Estamos já chegando em 1 hora
Normalmente nós falamos 1 hora, né? Então, olha Tiago capítulo 3, gente, para a gente encerrar hoje. Tiago capítulo 3. O verso. Deixa eu pegar aqui, gente, só um minuto. Anotem esse. Olha, Tássia. Shalom, Tássia. Tiago, capítulo 3, do verso 17 e 18, gente. Achei aqui. O texto desse contexto de palavra, né, fala sobre a sabedoria lá do alto. Eu vou ler todo, né, que é melhor. Shalom, Tássia. Vamos lá, gente, o 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno, proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloreis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Lembra que eu falei para vocês, gente? Lembra que eu falei para vocês? Vou repetir de novo agora. Vocês lembram que eu falei para vocês da coroa que desce lá do alto? Essa sabedoria aqui, ela desce do céu, da Sião, da Nova Jerusalém. Não é uma sabedoria humana, o qual ela se alinha aonde? Na coroa. A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Rei tem coroa, rei tem galardão. A própria Bíblia fala isso. E ao alinharmos aqui, é tudo o que nós fazemos aqui, no caminho, na escada de Jacó, para chegar até aqui, é esse caminho aqui, genético. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é sangue, gente. É sangue. Tudo é sangue. O novo e vivo caminho é sangue, gente. Foi por sangue. Sempre é sangue. Então, os contextos mais profundos da nossa vida passa pelo nosso sangue. A nossa libertação passa pelo nosso sangue. A nossa estrutura, a nossa mudança genética, epigenética, mitocondrial, é pelo sangue, pelo nosso gene, sabe? Pelo nosso RNA. Por isso que nós trabalhamos profundamente na linha genética. Não é terrena. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. É o que nós enfrentamos, gente. Para fazer o quê? Para separar. A Bíblia fala em Hebreus, né, gente? Hebreus, capítulo 8. Capítulo 4, gente. Olha só. Para a gente encerrar, desculpa aí minha empolgação, viu, gente? Hoje, vocês me perdoam? Hebreus, capítulo 8. A gente joga assim, né, gente? Um monte de coisa, né? Vocês me desculpam. Vamos lá, gente. Verso 10. Eu vou ler só esse verso 10. Já tinha impressora. Já tinha impressora em Hebreus. Você sabia que tem impressora em Hebreus, gente?
Vamos lá, verso 10, gente. Olha só, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei. Olha, tem uma impressora. Sabia que tem impressora, gente? Olha aí. As minhas leis, também sobre o seu coração, as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tem uma impressão aí, né, gente? Só para vocês rirem aqui, né? Agora abram, continuando isso, o verso 14. Hebreus 4, gente. Agora suba um pouquinho para eu encerrar o verso 14. Abram o verso 14 agora. Cadê? Deixa eu ver. Só um minuto para eu achar aqui, gente, o verso. Verso 12, aliás, gente. Para eu encerrar. Não é 14, é 12. Ah, a gente fica procurando versículo sem estar no resumo, dá nisso. Mas olha só o verso 12, gente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cor... Cadê? E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. Querido, não queira esconder nada de Deus. Ela está descoberto, querido. Está descoberto. E patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Ou seja, nós vamos prestar conta. E está descoberto já. Para que esconder? Não tem para que esconder, gente, os nossos erros e falhas. Não tem para onde. Aí aqui o que acontece, gente? Vou colocar aqui. O povo aqui querendo que a gente faça desenho, né? Gente, espírito, alma e corpo. O Senhor ele é tão profundo que ele vai tão profundo e tão profundo que ele penetra e ele começa a dividir. Ele começa a dividir. Até todos os nossos, até as nossas estruturas, assim, digamos. Que mais profundo ele chega na alma, no espírito, e começa a separar. E é tão minucioso o discernimento que até o seu mais profundo pensamento ele vai além geneticamente, em gerações, gente, só para te alinhar, para que você comece a realmente fazer algo que é o mais difícil, que é a plenitude, é quando aqui, digamos que vou colocar essa aqui como o Espírito Santo. É quando ele começa a governar o nosso espírito aqui. Ele começa a circular.
o nosso espírito. Aqui é a dinâmica, digamos que, do sangue amarelo, o sangue de Yeshua. E aqui a nossa alma, que é o ponto do meio, que é o sangue azul, ela começa ao nosso espírito, através da cura profunda, o nosso espírito começa a receber todo o impacto, e aqui ele é totalmente alinhado para dominar a alma, aquietar a alma, silenciar a alma, que é a coisa mais difícil. Ou seja, aqui tem a infecção genética e epigenética, que a Bíblia chama de pecado. Sangue. Sempre é sangue. E aqui, consequentemente, aqui começa uma reconfiguração. O primeiro sangue, que é o sangue de Yeshua, o sangue dourado, ele recebe o impacto e o Espírito Santo começa a governar o espírito, o nosso espírito humano. E aqui há um governo, o governo de Yeshua, através do Espírito Santo. E aqui, nesse alinhamento de cura, de libertação, esse impacto do Espírito, que agora não é mais a alma quem governa o Espírito, e o Espírito nosso que governa a alma, nós temos domínio próprio, que é o que uma das coisas mais difíceis, domínio próprio. Ou seja, quando o pecado vem, eu tenho domínio próprio. Eu não sou levado à corrupção, o que é pecaminoso. Mas sim, eu tenho um preenchimento do fruto do Espírito. O meu espírito, ele tem o fruto do Espírito e o Espírito Santo, o qual já está habitando, ele se alimenta do fruto do Espírito aqui. E ele habita. Se não há isso, o que acontece uma infecção. E aqui o nosso corpo aqui, que é o sangue vermelho, esse sangue vermelho aqui, ele começa geneticamente a ser, através da conexão da alma, que é a conexão ligada ao nosso espírito humano, ele recebe aqui essas conexões e aqui a configuração genética começa a ser alinhada. Ou seja, que é o que a Bíblia fala sobre todo o contexto de que cura, libertação, restauração. E aqui nós, nessa união agora, nós vivemos em plenitude, que a Bíblia fala. Plenitude. Mas tem todo esse contexto e alinhamento linkado entre o Espírito Santo habitar no templo, que tem um todo o processo para começar a fazer com que o Espírito tenha esse fruto, tenha essas alimentações, e cada vez que ele é alimentado, ele recebe o fruto e começa a frutificar, e o Espírito Santo começa a adentrar e se alimentar do fruto. A palavra fruto é porque tem um alimento, gente. Alguém se alimenta do fruto. E quem se alimenta do fruto? O Espírito Santo. É a dinâmica. E esse fruto, ele tem que estar dentro de nós. Esse fruto, ele precisa começar através de uma semente, onde que nós, consequentemente, nos limpamos primeiramente o tabernáculo, desde o átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Nós somos limpos através do sangue de Yeshua, que é a dinâmica do processo de libertação. E através desse habitar que o Espírito Santo começa a adentrar, que são os 9 frutos, a ativação de fruto por fruto é um processo, querido.
É um processo. Não vem dizer que você já tem os 9 frutos. Não vem dizer. Não é tão fácil. É essa caminhada, sabe? Que nós juntos traçamos. Então, hoje, nesse primeiro dia, nesse primeiro boom, a aula não era nem isso. Mas, como é aula do contexto de sabedoria, e daí a gente vai tendo, né, esse fluir. Então, que o Eterno te abençoe neste início de tarde. Se extrapolei um pouco, vocês me desculpam, nós mantemos até 1 hora, mas que o Eterno te abençoe. Gratidão por mais um dia juntos, nesses 7 dias em que iremos traçar, através do espírito de sabedoria. O povo já não dorme hoje, né, Sandra? Eita, nossa! Então, gente, gratidão. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Daqui a pouco eu vou lançar a gravação lá. E para algumas pessoas que estão conosco no grupo, no nosso grupo do Telegram, às 19 horas, hoje nós temos a nossa reunião grandiosamente em mais uma noite. Gratidão, gente. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Shalom, shalom.